Quero começar esse vídeo aqui falando sobre Matheus Martinelli, que ontem completou 300 jogos com a camisa do Fluminense, foi festejado pelo torcedor que esteve lá gritando o nome dele, principalmente depois do jogo ali, né, durante a comemoração do título. E Martinelli foi lá comemorar também com a torcida. É realmente muito especial para mim e eu posso falar com a maior tranquilidade do mundo, com a consciência mais limpa de que sempre estive do lado certo dessa história, defendendo Martinelli durante momentos complicados, momentos difíceis pelos quais ele passou e passou com muita sabedoria e não foi fácil, não foi simples, muito pelo contrário. Ah, Alessio, mas eu já te vi criticando Martinelli. Claro, como qualquer outro jogador. Críticas pontuais, mas sempre fui totalmente contra a uma perseguição, porque realmente aconteceu isso em dado momento. Houve, para mim, uma perseguição, era a sensação que eu tinha em relação a algumas críticas que o Martinelli sofria, que passavam um pouco do ponto. E eu sempre falei para defender o Martinelli, e isso vale para qualquer outro jogador da base, que um jogador que vem de Xerém, primeiro, nem todo jogador de Xerém é bom, já estamos cansados de saber disso, né? Porque parece que todo mundo é craque, não é. Mas se um moleque desse chega no profissional, e para chegar no profissional, e para você performar num time como o Fluminense hoje, que é um time que contrata muito, que tem muito bons jogadores, é difícil para o moleque chegar e conseguir se firmar sabe, se impor e tomar conta de uma posição, é muito complicado. Fazer o que o Martinelli fez nesse processo todo que ele cumpriu pelo clube, é muito difícil. É muito difícil chegar nesse nível. E ele chegou e ele passou por perrengues, passou por situações complicadas. Ele chegou na época a jogar no Sub-23, quando ele estava ainda ali durante aquele período de transição. Foi, levou porrada, se levantou, levou porrada e nunca vi esse cara falar um ai da torcida, nunca vi esse cara falar um ai de jornalista reclamando. Todas as vezes que falava, dava entrevista, e hoje ele já fala muito melhor do que falava antigamente, né, antes, e sempre com uma sabedoria, uma tranquilidade, um respeito, sem mágoa, sem rancor. Eu sou muito fã desse moleque, sou muito fã, e hoje eu fico muito feliz de ver o jogador que ele está se tornando. E só retomando, que eu já estava me perdendo aqui no raciocínio, o que eu ia dizer é que quando um moleque desse chega no profissional, se ele chegar a jogar e não der certo, se não der certo, não tem prejuízo. O que vai acontecer, ele não vai ser aproveitado, vai ser emprestado, ou vai ser vendido, ou vai acabar o contrato, ele vai seguir a vida dele em outro lugar. Prejuízo é quando você vai lá, contrata jogador já caro ou jogador com histórico de lesão, chega aqui e não joga, jogadores já veteranos que se chegar e não der retorno imediato. E nem estou falando de nenhuma situação específica não, tá? Porque tem vários exemplos aí, tem muitos exemplos. Mas são jogadores caros, com salários altíssimos, que se não performar, você está preso nele 2, 3 anos de contrato. E aí o prejuízo é gigantesco. É enorme. Isso é que dá prejuízo para o clube. É demitir 5, 6 técnicos no ano. Isso é que dá prejuízo. A Xerém, a base, não dá. Se o cara chegar ali e der certo, é uma mina de ouro. Se não der, ok. Segue a vida. Porque o prejuízo com a formação dele, entre aspas, né, é ínfimo. E nem sempre todo jogador consegue entregar de imediato o que se espera dele. São processos muito diferentes. E o Martinelli foi assim. O Martinelli, ele realmente... Não é que algumas críticas, às vezes, eram justas, porque oscilava muito, sentiu. Mas como o cara não vai sentir a pressão? Ele mesmo falou que teve que contratar uma psicóloga. Ele teve que frequentar, fazer várias sessões, terapia, enfim, para poder passar por aqueles momentos, pelo pico ali da pressão que ele sofreu. Porque não é fácil. E ele soube suportar. O Martinelli é um cara que, em certos momentos, eu falei, cara, se eu fosse ele, eu já teria sumido. Eu já teria desaparecido se eu fosse ele. Não, porque não é fácil, cara.
E, inclusive, ele quase foi parar no Palmeiras, na troca com o Gabriel Menino. Olha só como o destino muitas vezes ajuda também. Então, esse moleque, ele passou por tudo. Por maus bocados, passou por situações complicadas e se formou, chegou no profissional, se firmou, superou as críticas, superou a pressão, sempre trabalhando, virou campeão e hoje está aí. É um dos principais jogadores do Fluminense e um cara hoje imprescindível para a equipe. É muito bom poder ver o Martinelli assim, é muito gratificante quando você vê um jovem que passa por tudo isso e chega no nível que ele chegou. E por isso eu até deixei a entrevista que a gente fez com ele pós-jogo para passar agora para reservar aqui um capítulo especial à parte para Matheus Martinelli dentro dessa conquista de Taça Guanabara, mas não por isso, né? Por tudo que ele vem fazendo desde o ano passado. E ele falou em renovar até 2050. Quem dera. Porque, além de tudo, o Martinelli é um jogador que é um jovem que tem essa vontade de jogar na Europa, ele já falou que tem, mas não tem não coloca isso como uma ambição acima de tudo. Não, que eu quero ir para a Europa, serve qualquer clube, vou para qualquer clube. O negócio é estar na Europa. Não. Ele está ali trabalhando, fazendo a parte dele. Se chegar uma proposta boa, eventualmente pode ser debatida, senão ele vai continuar e vai continuar feliz no clube. E vai continuar satisfeito. Isso me dá uma esperança da gente ter o Martinelli aqui realmente por muitos anos. De ter um garoto formado de Xerém por muitos anos no clube. Eu tenho realmente essa esperança com ele. Pode ser que eu esteja sendo inocente? Pode ser. Mas o Fluminense não vai renovar, não vai aceitar qualquer proposta. Tem basicamente 60% do Martinelli, só que 10% de empresário. Então, basicamente, o Fluminense tem 50% de fato. Então, o mercado, pro Fluminense, ele não vai pagar o que ele vale. Esquece, não vai chegar. Se fizerem uma proposta de 20 milhões de euros, que é alta pelo que é o mercado, o Fluminense com 10 não vai valer nunca. Negociar o Martinelli não vai valer a pena. Essa é a questão. E por isso eu torço para que ele possa continuar muitos anos aqui. Ele brincou, por mim ele vai até 2050. Por mim, até 2070. Vamos ver o que ele disse. Marti, 300 jogos com a camisa do Fluminense, atingindo essa marca hoje, numa noite especial, já com o primeiro título de 2026. Agora, tem sido muito comentado na torcida, que a vontade da torcida de você ser o Totti do Fluminense, de ficar até o fim da carreira aqui com a gente, já é um ídolo incontestável. Como é que você vê essa idolatria da torcida com você e quais são suas projeções? Se você já pensou em ficar no Fluminense até o fim da carreira, que ainda falta muito, mas a galera quer saber disso. Cara, sou muito feliz aqui, sempre fui muito feliz aqui. Então, acredito que Deus tem um plano para mim. Sou muito feliz aqui, é difícil falar. Então, sempre quando eu entro dentro de campo para representar, dar o meu melhor, dar o máximo por esse clube que fez tanto por mim. Então acho que o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir dentro de campo, correr, batalhar, que possa ser uma grande temporada e quero sim aí ficar por grandes anos ainda aqui no Fluminense, conquistar mais títulos, no lugar que eu sou muito feliz. Primeira taça de muitas no ano de 2026? Se Deus quiser, agradecer a Deus aí por essa taça e que a gente possa conquistar mais ao longo dessa temporada. Valeu, Marti, obrigado, parabéns. Estou aqui com o Martinelli. Eu falei isso no jogo contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, que você, sem dúvida, é um dos jogadores que vão marcar esse século do Fluminense. O cara da base que mais tem jogos com a camisa do Fluminense, 300, uma marca também histórica hoje. A torcida estava pedindo para você levantar a taça. Qual é o sentimento, cara? Fala pra gente. Minha esposa me mandou isso. Depois o pessoal me chamou ali para ir junto com o Fábio, fiquei meio sem jeito. Mas agradecer muito a Deus aí, meus companheiros, cara. O dia a dia, todo mundo ali me ajuda muito. Então, sou muito feliz aqui com meus companheiros, com essa torcida. E que venha muitos mais jogos, muito mais títulos com essa armadura tricolor. Cada vez mais no futebol a gente vê jogadores levando mais em consideração o dinheiro do que a idolatria. E você já passou pelo pão que o diabo amassou, e eu não tô economizando palavras, você sabe disso. A torcida do Fluminense, em um certo momento, pegava no seu pé até de maneira injusta, mas você passou por tudo isso, foi um dos destaques na Copa do Mundo de Clubes no ano passado, fez o gol na muralha marroquino Bono, golaço.
Queria que você falasse um pouco sobre essa relação sua com o clube, cara. Mais de 50 jogos desde 2021. Tem muita gente que fala que você é o Totti das Laranjeiras. Não, cara, sou muito feliz aqui. Não tenho palavras para descrever meu sentimento pelo clube. O clube que fez muito por mim, então o mínimo que eu tenho que fazer é retribuir. Sou muito, muito feliz aqui, cara. Espero ganhar muitos mais títulos, muitos mais jogos na minha carreira aqui. Então, só agradecer a Deus, a todo o staff, meus companheiros, e que venha muito mais jogos aí pela essa armadura que eu amo tanto. Vai renovar até 2045? Se tiver um contrato até 2050 é melhor. Então eu queria dedicar essa parte aqui inicial desse vídeo ao Martinelli. Parabéns para que ele possa continuar sendo e se tornando, evoluindo e aos poucos se tornando um jogador ainda melhor do que ele já é, porque ele merece demais todo esse reconhecimento que ele está tendo. Vou trazer aqui também Zubeldia, falando sobre contratações, a questão do camisa 9 que a gente tanto está esperando, tanto está aguardando. O Zubeldia falou não só sobre isso, mas sobre as outras posições também. E aí foi interessante ver o que ele falou, porque ele fala, vamos ver para as outras posições o que a diretoria vai resolver. E ele falou da possibilidade de ir improvisando os jogadores enquanto ele não tem esse camisa 9 que a gente sabe que o Fluminense está procurando, mas até agora nada. Vamos ver o que disse Zubeldia. No, lo ideal siempre es tener 2 o 3 jugadores por puesto, ¿no? 2 jugadores consolidados y un tercero que puede ser una alternativa también válida. El año pasado yo siempre destaqué el plantel en cantidad de jugadores, de buenos jugadores que tenía Fluminense. Siempre, desde el día que llegué aquí, hablaban mucho de que por ahí no tenía muchos jugadores Fluminense. Y yo el primer día, inclusive lo hablé con Mario, con toda la gente, con Paulo, dije, tenemos buenos jugadores y tenemos varios buenos jugadores, muchos jugadores buenos. Claro, terminó el año y muchos se fueron 8, 9 jugadores que iban aportando minutos, no muchos, pero iban aportando minutos. En el caso de Beraldo aportó muchísimos minutos, en el caso de Lima un poco menos, pero en determinado momento aportó. Por citar 2 ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos es que estamos bien así, pero por supuesto la dirigencia está trabajando para ver dónde más podemos tener más alternativas, en qué posiciones. La de centro atacante, como hablé hace un tiempo, hasta hace poco teníamos 3 alternativas, ¿no? Cano, John y Everaldo, 3. Bueno, Cano está en recuperación, Everaldo se fue y quedó solo John. Entonces es obvio que ahí necesitamos más alternativas. Y después en otras posiciones, por supuesto que vamos a estar atentos para ver si aparece alguna opción que potencie el equipo, siempre que potencie el equipo, para poder tener los 2 por puestos, e inclusive 3 por puestos que nos puedan hacer más fuerte. Esa es la idea. Bom, e diante das movimentações do Fluminense agora em relação às saídas também, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, talvez ainda hoje, para falar de tudo que está acontecendo, dessa reformulação do elenco do Fluminense. Eu acho que eles vão ter que acabar buscando uma reposição para o meio de campo também, com essa negociação do Lima. Acho que o Fluminense vai acabar indo atrás para ter uma tranquilidade em relação a elenco. Tá? Pelo menos é o que eu imagino, mais um jogador para chegar nesse meio de campo aí e suprir essa saída do Lima. É o que eu estou... Enfim, não é uma informação que eu estou projetando, mas o foco agora... o Fluminense vai atrás de um zagueiro também, isso é um fato, porque pode ter uma saída, mas o foco agora ele está no camisa 9, como todo mundo sabe. Essa é a questão a ser resolvida e é claro que o Zubeldia está preocupado com isso também. A gente está falando de Denis Bouanga, que é o jogador que está negociando com o Fluminense neste momento. Eu trouxe informações ontem para vocês, vou atualizar aqui e acrescentar mais alguns detalhes. Ontem viralizou uma imagem de um torcedor que estava, supostamente, lá no palco, no centro de treinamento, não sei onde foi, um amistoso. Ontem teve um amistoso entre o Los Angeles FC e o New York City.
E quem fez o gol do Los Angeles FC entrando no segundo tempo? Exatamente, um homem, Denis Bouanga. Entrou no segundo tempo e fez esse golzinho aí. Ó. Feio? E aí? Feio esse golzinho aí? Pois é. Denis Bouanga empatou o jogo pro Los Angeles FC já no finalzinho ali da partida. E aí viralizou uma imagem, golaço, né? Viralizou uma imagem de um torcedor que estava lá, e aí antes dele entrar em campo, pode ter sido no aquecimento ali, não sei em que momento, ele pediu pro Bouanga por favor, não se transfira pro Brasil. E aí ele falou, eu prometo ficar. E aí esse torcedor disse que não gravou, não deu para gravar, mas essa foto aí registra o momento logo depois dele ter supostamente escutado isso do Bouanga. E aí é aquela parada, né? É o torcedor do Los Angeles que está desesperado em perder o Bouanga. E é claro que o cara pode tranquilamente inventar. Pode inventar. Ok? É possível. Né? Mas também pode ser verdade. O que não significaria, convenhamos, muita coisa à medida que, né? Só ver o exemplo agora do amigo que está indo lá para o Palmeiras, que falou, que deu a palavra e prometeu que iria voltar. Então, assim, é claro que às vezes o cara sendo questionado ali, perguntado aí, por um torcedor, cara a cara, o cara vai falar o quê? Não, estou indo. Enfim, eu acho que isso não garante nada, não necessariamente significa alguma coisa. Mas aconteceu, isso viralizou, enfim, nas redes sociais. A questão é que, como eu falei ontem, o Fluminense conseguiu chegar, e aí é importante ressaltar isso, no valor pedido já tinha chegado até antes, né, 15 milhões de dólares. O Fluminense fez ajustes no fluxo de pagamento e já tinha ali, aparentemente, o ok do Los Angeles em relação ao pagamento da primeira parcela no valor maior, em prazos mais curtos também entre as outras parcelas. O Fluminense conseguiu atingir esse fluxo de pagamento. O que não vai ser fácil, porque não seria fácil, porque para o fluxo de caixa vai ficar mais complicado, parcelas mais próximas, perdão. Mas houve até um ok verbal, então a coisa estava avançando, estava caminhando, como eu falei aqui, só que a resposta definitiva, por e-mail, falou, vamos negociar, vamos fechar o negócio, vamos caminhar, beleza, apertar a mão, negócio fechado. Isso não aconteceu, não chegou. E aí o Fluminense segue no aguardo por essa resposta. A questão é que de lá vem a informação, e ontem eu apurei isso junto com o Thiago Brandão do Território MLS, conseguimos falar com um membro do staff ali do Bouanga, que afirmou o clube, e isso o Fluminense sabe, eles não querem liberar o Bouanga agora sem ter um substituto. E o Los Angeles acha difícil encontrar um substituto para o melhor jogador dos caras. Ele e o Son, né? São os dois melhores jogadores. É um jogador de alto nível que é difícil você repor assim, então eles não queriam liberar enquanto não tiver um substituto. E eles vão procurar substituto, não vão ou não vão vender. Então o staff do Bouanga passou a já enxergar com pessimismo essa liberação imediata. E aí o Thiago Brandão lá no Território MLS publicou que o Los Angeles já definiu que não vai negociar. E o Bouanga já estaria sabendo disso. Agora, o Fluminense, em termos de resposta oficial, não recebeu nada. Então a proposta segue na mesa, tudo que foi debatido segue lá, conforme estava, e o Fluminense aguarda o quê? Um comunicado oficial, uma resposta oficial. A negociação vai seguir ou não vai seguir? Até porque o clube já vem monitorando muitas opções no mercado, já há um tempo. E teria outros alvos para atacar, mas vamos lá. A realidade, o mercado está inflacionado, algumas opções do Fluminense sondou muito caras, bem mais caras que o Bouanga, o que obviamente dificultaria uma negociação. Então não vai ser simples, não vai ser fácil, se realmente essa negociação com o Bouanga cair, encontrar um nome desse nível, um nome que se não eventualmente não seja, talvez não um nome midiático, mas com grandes números, com bons números, né, com boas temporadas recentes, como é o caso do Bouanga, não é simples. Não está fácil de contratar e já lá se vão mais de um mês, desde que eu trouxe aqui a notícia do Hulk, do interesse no Hulk, no dia 21 de dezembro. Lá se vai mais de um mês, bem mais, né? Está indo para fevereiro,
porque o Fluminense está nessa luta e não consegue contratar o jogador para suprir a principal carência hoje da equipe, que é essa função de camisa 9. Tá? Então a gente vai aguardar, vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse dia. Eu acho que hoje pode ser um dia que a situação venha a ser resolvida de uma vez por todas, porque o Fluminense tem um prazo também. Se o Los Angeles não responder, o clube vai encerrar as negociações e vai tocar a sua vida e vai buscar outra opção. Vamos aguardar, vamos com calma, né? Ainda tem jogo enquanto essa resposta oficial não chegar. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário, tamo junto e a gente vai falando por aí.